Preparação para o sono. Shalom Vrahá, vamos estudar um pouco hoje a respeito do dia 9 de Av, esse dia de luto para o povo de Israel, por ser um dia, infelizmente, de uma energia muito negativa. E o povo no deserto, houve o problema da Lashon da Terra Santa, e daí em diante foi decretado morte. Morreu toda uma geração durante 40 anos. É dito que eles, toda a noite, os homens, durante o dia já haviam cavado suas covas, e eles deitavam nas covas, dormiam nas covas. E alguns deles não se levantavam mais pela manhã, já lá ficavam e eram só enterrados. Porque o decreto estava como uma roleta russa, Ninguém sabia qual era o próximo. Então já era feito todos os dias a cova, deitava-se na cova o homem, maior de 20 anos, e alguns deles não se levantavam pela manhã. E assim foi, todos os anos, até completar os 40 anos e terminar, então, esse decreto de morte sobre os homens de Israel. Então, do dia 17 de Tamuz, que aconteceu a quebra das tábuas por conta do bezerro de ouro, até o dia 9, são 3 semanas. E essas 3 semanas acontecem, essas energias negativas e densas, onde nós estamos mais reflexivos, fazendo um techuvá, consertando nossos midot, procurando errar o menos possível. Temos 4 níveis de pecados. O primeiro é o het, que é o pecado sem querer, é chamado de pecado, que é aquilo que praticamos de uma forma por acidente, uma forma acidental. E temos o avon, que já é algo que foi feito com consciência, porém de uma maneira que a pessoa não tem intenção de prejudicar ninguém, mas acabou que precisou fazer aquilo, sabendo que era errado. Esse é uma forma de pecado mais grave, uma transgressão, Aí temos depois o pecha, que é o crime, que é, na verdade, a pessoa faz com a intenção de prejudicar o outro. Ele sabe que é errado, como fosse um exemplo aqui, uma pessoa que pratica o estelionato. O estelionato, aquela pessoa vem com aquele papo bom, de que um negócio bom para a vítima, Ele já sabe que é uma vítima, ele já faz de caso pensado, e ele faz um crime, porque ele quer tirar vantagem, ele quer, extorquir, roubar, Então são pecha. Então esse tipo de transgressão já é o crime, é o pecha. E no caso, a 4º nível, que ainda mais grave, o nome é Yeush. Esse é o nome do pecado mais grave que um ser humano pode vir a praticar. Esse pecado é um pecado contra a luz divina, a luz do Eterno. É a pessoa que rejeita a luz, aquela pessoa que desiste da vida, o suicida, por exemplo. O suicida é um exemplo. Uma pessoa que praticou esse pecado grave chamado Yeush. Um ateu, alguém que ignora ignora não, ele não é questão nem de ignorar, ele realmente odeia o Eterno, odeia o seu Criador e procura fazer o mal para seu Criador de intenção, como se voltasse realmente, como não, se voltando, contra o Eterno, contra a luz do Eterno. Então, vamos estar analisando que nunca nós chegamos a este nível, nunca, Pessoas como nós que já temos, a luz do Eterno já mais esclarecida nas nossas mentes, nós não podemos deixar que aconteça, esse tipo de coisa. Essas 3 semanas que vai desembocar nesse dia 9, que é o dia que os espias chegaram lá no arraial falando mal de Israel, da terra de Israel, é um dia que nós vamos fazer um jejum. O jejum, ele pode nesse dia ser apenas durante o brilho do sol do dia. Mas existem comunidades judaicas que fazem o jejum completo, aquele jejum que quando o dia, vamos supor, o dia 8 termina, a tardezinha, já não come, não bebe, passa-se a noite, que é o começo do dia 9, rompe o dia em jejum até entrar a noite do dia 9 para o dia 10, Faz um jejum de 24 horas. Mas não é necessário que seja feito esse jejum de 24 horas, porque esse jejum, ele está no Tanar, mas ele não está descrito o tempo dele. Então, como não está descrito o tempo, a regra, a alahá, a lei para jejum, é que o jejum deve ser feito durante o tempo do sol.
Por quê? Porque eu já expliquei para os irmãos que quando a noite cai, quem comanda, quem está em alta é a parte escura, ou seja, é o mal. Então, para que nós não fraquejemos, né? Para que a fraqueza, né, em si não tome conta de nós, e nós venhamos até pecar. Então, para evitar pecado e sofrimento desnecessários, então o jejum, ele é feito durante o dia, na claridade do dia, certo? Já o jejum de Yom Kippur, daqui a 2 meses e 2 meses e meio vai ser o jejum de Yom Kippur. Esse está descrito na Torá. Foi o Eterno, com a boca dele, que determinou esse jejum. E esse jejum de Yom Kippur, ele é no dia sagrado do perdão, né? Esse dia, o Satã não trabalha. O Satã, ele fica a serviço do Eterno 364 dias no ano. No dia de Yom Kippur, ele não se move, ele não sai do lugar. É um dia que a gente tem abertura total para receber, ouvir do Eterno os decretos de bênção sem julgamento. Porque o Satã não trabalha esse dia, nem o Satã e nem seus delegados. Então, no dia de Yom Kippur, o Eterno falou com a boca dele que nós devemos jejuar do fim da tarde anterior, do dia anterior. São 25 horas. Então, os irmãos já vão se preparando psicologicamente. Quando chegar 3 dias antes de Yom Kippur, a gente vai fazer ingestão mais de água, tomar bastante líquido, comer alimentos mais leves, se alimentar bem, procurar com quem não tem costume de comer frutas, começar a se alimentar ou tomar suplementos vitamínicos, para que quando chegar em Yom Kippur, a saúde esteja boa. Não é nada demais, meus irmãos, vou dizer para vocês. Durante o Yom Kippur, mesmo fome, a gente não sente muito. A gente sente, claro, um pouco de sono, fraqueza, por conta de que está muito tempo sem se alimentar. Mas o Eterno nos sustenta. E quando a gente sabe que esse dia é o dia que é o único dia do ano inteiro que você tem uma oportunidade livre de conseguir, né, o perdão do Eterno. Porque assim, Yeshua morreu, seu sangue expia o pecado. As pessoas pensam que o sangue de Yeshua no madeiro, que não foi uma cruz. Não existe nenhum relato histórico dos romanos ter matado ninguém em cruz. Ninguém. Existiam estacas de tortura. Eram traves de madeira, troncos de árvores. Já foi, eu consegui pegar relatos históricos que eram troncos de árvores velhas que eles pegavam e utilizavam para pendurar as pessoas. Não era nem cruz. Cruz é símbolo pagão, idólatra. Evite símbolos de cruz naquela palavra fé, aquelas camisas, aqueles bonés, aquelas coisas. Quando você vê a cruz, tira os olhos. Quando você estiver andando e tiver algum prédio, casa com cruz, não olhe, vira o rosto. Se você viu, tira o rosto, não olhe mais. Cruz é idolatria. Jamais Yeshua foi pendurado em cruz. Não é daquele jeito que os romanos matavam as pessoas. Depois a gente vai fazer um estudo sobre como realmente Yeshua morreu. Mas voltando para a questão do perdão. O sangue de Yeshua expia os pecados. O que é expiar? Expiar é cobrir. Então o sangue de Yeshua cobre os pecados. E essa questão de cobertura, ela é para quê? É para que em algum momento aquilo seja sanado, seja perdoado. Mas não é questão, não é porque foi perdoado, foi coberto. Porque o único dia que o perdão é designado para todos os pecados é o Yom Kippur. E Yeshua não morreu no Yom Kippur. Yeshua morreu em Pessah. Ele foi o cordeiro de Pessah. Então, quando Yeshua morre, o sangue dele serve de expiação, cobertura. Então, a gente chega em Yom Kippur com nossos pecados cobertos pelo sangue de Yeshua. Assim que a gente crê, a gente confia. E quando a gente chega na presença do Eterno, no dia de Yom Kippur, nas rezas de Yom Kippur, que a gente vai subindo, né? Eu já ensinei que as rezas vai subindo. Em Yom Kippur, tem 5 rezas. Tem a reza de Kabbalat, que é a entrada de noite, primeira reza. Shacharit, segunda reza. Mussar, tem um Mussar no meio-dia, terceira reza. Minhá, quarta reza. E Neilá, que é a quinta reza. Essa reza, Neilá, é a reza que a gente está, nesse momento, a gente está, a fome já, né? O cansaço e a alma da gente vai estar saindo do corpo. Então, o que acontece? Essa elevação é necessária. Espiritualmente, você realmente vai estar mais próximo da morte do que da vida. O que significa isso? Significa que eu estou entrando realmente meus pés no mundo espiritual. Eu estou falando diretamente com a divindade, a Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele. E eu tenho a oportunidade de pedir qualquer coisa. Os sábios dizem que qualquer coisa que for pedida aqui nessa reza de Neilá acontece. Então, assim,
Yom Kippur é o dia do perdão. Eu chego até lá com o sangue de Yeshua sobre os meus pecados, que eu pedi a expiação durante o ano inteiro. E quando eu chego em Yom Kippur, eu vou ser perdoado. Mas para isso tem todo um processo. E o processo começa já nessas 3 semanas. Por quê? Porque é onde as pessoas mais caem nesses períodos. A gente tem que estar vigiando. É isso que eu estou falando para vocês. A gente não vai passar essas 3 semanas. Nessa última semana não vamos comer carne, como eu falei para os irmãos, para não ter esses prazeres muito exacerbados. Tentar refletir mais, valorizar, né, o perdão do Eterno, valorizar a vida, esquecer de coisas erradas, mudar as midotos, os comportamentos, né? Por que os sábios instauraram essa semana o homem sem cortar o cabelo, a mulher sem fazer maquiagem, sem comer carne, sem cantar, sem dançar? Por quê? Para que a gente abaixe a gavá, a gente abaixe o orgulho, né? Infelizmente, o que mais pega no ser humano é o ego, é a gavá, porque o ego é o quê? O ego é o Satã, né? Então, o Satã, que cada um carrega essa casca, ela tem que ser quebrada. Então, eu começo já a machucar, para que quando chega no dia 9 de Av, que é o dia do jejum, que é o dia da reza, do vidu, da confissão, da petição, ela já esteja mais quebradiça, mais fácil de se arrebentar, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter o final do mês todo nesses pensamentos de Techuvá, né? Graças ao Eterno, a partir do dia 15, muda tudo, ao invés de tristeza é alegria, aí a gente tem que aumentar em alegria. Dia 15 é dito que é o dia mais feliz do ano. Olha que coisa, dia 9 é para ser o dia mais triste, dia 15 é para ser o dia mais feliz. Por que dia 15? Porque todo mês judaico, no dia 15 é o dia que a lua está cheia. E a lua estando cheia, a lua, ela representa o quê? Ela representa o mundo físico, né, que recebe. E a lua não tem luz própria, ela recebe do sol. E Zeirampim, que é a representação do sol, que é que emana a luz, no dia 15 de Av, é quando ele está com o seu ápice de iluminação, de emanação divina. Então vai ter o ápice do sol e da lua, esse encontro, né, dos dois. Então é o dia próprio para encontrar uma gêmea, né? Para quem ainda não tem sua alma gêmea, é um dia próprio, que o Eterno abençoe, que quem não tem encontre. E nesse dia é um dia apropriado, um dia bom para se casar. É o dia dos namorados para os judeus. Para o paganismo, o dia dos namorados é 12 de junho. Para nós, o dia dos namorados é o dia onde a energia mais forte do sol está na lua mais forte, que é dia 15 de Av. Esse mês de Av, mês de Leão, nós temos que trabalhar o ouvido. Esse é o sentido que nós temos que trabalhar. Por quê? Foi nesse mês de Av que os ouvidos das pessoas ouviram o que não deviam. Ouviram o Lashonará do Eterno, né? O que a gente anda escutando? Ah, mas eu não posso fazer nada, foi ele que disse. O que eu vou fazer? Afasta. A gente tem que aprender, meus irmãos, a afastar do mal. Ah, mas ele é meu amigo. Seu amigo é mais importante do que a vontade do teu Pai, do Eterno? Você tem que escolher entre Deus e seu amigo que fala Lashonará. Entendeu? Chega dessa coisa de passar a mão na cabeça, meus irmãos. Se a pessoa fala transgressão, fala palavrão, fala palavras obscenas, essa pessoa não é a pessoa apropriada para andar com a gente. Ou você corrige essa pessoa e diga, na minha frente, por favor, você fale de maneira diferente. Ou então você se afasta dessa pessoa. É o mês da correção. Nós temos que nos corrigir a partir desse mês, porque o mês de Elul, a gente vai ouvir o toque do shofar todos os dias. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o mês de Elul. Deixa passar o mês de essa questão do diabo. Vai explicar sobre o toque do shofar, o que ele faz. Durante todo o mês de Elul, a gente vai fazer súplica. Todos os dias de manhã cedo, 5 horas. É muito importante fazer esse renúncio. É como eu falei, Yom Kippur é depois de Elul, né? Elul é virgem, é o mês da Betulá. Depois desse mês de Betulá, aí vem o mês de Tishrei, que é o mês que começa com Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. Esse dia de Rosh Hashanah é o dia que o Eterno fez o homem. É o aniversário da humanidade. O dia que Adão foi feito foi no Rosh Hashanah. E nesse dia é o dia de julgamento. Por quê? Porque no mesmo dia que Adão foi feito, ele pecou. Adão foi feito 11 horas da manhã de Rosh Hashanah. E nesse mesmo dia, ele foi feito 11 da manhã. Quando foi 3 da tarde, Adão comeu o fruto. Desse jeito, não esperou nada. Se Adão esperasse até entrar o Shabat, que era uma sexta-feira, se Adão esperasse entrar o Shabat, ele poderia ter comido do fruto sem pecado. Mas ele acelerou o processo, comeu do fruto às 3 da tarde, justamente no horário que Yeshua morre, né? Tudo tem um porquê.
No horário que Adão peca, Yeshua faz o sacrifício por nós, para o Hashem. Então é isso, vamos ver um pouco sobre o que aconteceu, né, lá no dia 9, né, e o que a gente tem que fazer. As 5 coisas proibidas, Shabeav, que é o dia 9 de Av. Nós no jejum, tem 5 coisas que não podemos fazer, eu vou dizer aqui para os irmãos, ó. Não podemos comer e beber, isso aí já sabemos. Não podemos tomar banho durante o jejum. Você vai jejuar num período do sol, então você tome banho à noite. Deixa passar o dia, à noite você toma banho. Ou então você levante mais cedo e tome banho se você gosta de tomar banho de manhã. Certo? É proibido tomar banho, é proibido untar o corpo com óleos, ou seja, cremes, né? Passar desodorante, passar perfume, passar óleos corporais, perfumar, né? Tira os brincos, as mulheres, né? Tira a aliança de casamento, não tem necessidade de tirar, certo? Pode deixar a aliança de casamento. A aliança de casamento não é adorno. A aliança de casamento é o compromisso seu com seu esposo. Isso aqui é um testemunho do seu casamento. Não precisa tirar a aliança de casamento, certo? Tire uma correntinha que você usa, que nem eu uso assim, tire a corrente, pulseira, se você usa. Nesse caso aqui, essa pulseira não é adorno. Eu uso essa pulseira aqui. Tem os nomes sagrados, é questão de para invocar o nome os nomes sagrados para evitar o mal. Então, não é adorno. Mas se fosse adorno, tira. Nesse caso aqui, esse aqui eu uso como um símbolo de meus filhos que me deram o Dia das Mães, mas eu vou tirar, porque acaba que é um adorno. Então, as irmãs não vão fazer de jeito nenhum, não vai passar nem desodorante, vai passar maquiagem, né? Então, não devemos calçar sapatos de couro. Yom Kippur também não pode calçar sapato de couro. Eu vou explicar por quê. O sapato, até de noite, quando você for dormir, não deixe sapatos jogados no quarto. Guarde seus sapatos dentro da sapateira, feche a porta da sapateira. Ou ponha o sapato fora do quarto. Tudo no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. O que significa um sapato? Essa questão de emborcar sapato também, não deixe sapato emborcado, deixe o sapato na posição correta. O sapato, ele representa Malhut, ele representa a fisicalidade. É como se a gente estivesse morando no sapato do universo. Entende? Então, essa coisa de fisicalidade, e quando é de couro, quando é de borracha, que nem uma sandália havaiana, não tem problema. Pode usar a sandália havaiana. Ou então um sapato sintético, que não é couro, parece couro, mas não é, que é borracha, pode usar. O problema é quando é couro, porque o couro, ele atrai a divindade, a energias boas e ruins. Dependendo do ambiente, ele atrai, o couro atrai. Por isso que a Torá é escrita em couro. O tefilim também é um pergaminho em couro. A mezuzá, que fica na porta, também é um pergaminho de couro. Porque o couro atrai santidade. O couro atrai... Nós, ó, tá vendo? O couro, ele atrai espirituais, bons ou ruins, certo? Então, por conta disso, dessa atração, desse simbolismo, não é simbolismo, né? É a relação que o sapato tem com a fisicalidade, não vamos usar o sapato de couro. Quem tem sapato de couro, guarda o sapato de couro o dia anterior. Quando passar o dia 9 de Av e o dia de Yom Kippur, pode voltar a usar o seu sapato, não tem problema, certo? Então, é isso o que nós estamos proibidos. Nós vamos evitar também ficar lavando a boca durante o dia, ficar botando água na boca, porque acaba que engole um pouco, né? Também. Agora, tem as questões de quando a pessoa está gestante, a mulher gestante, ou quando está com uma questão de saúde, que não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Então vai se alimentar de maneira regrada, assim, o que é realmente necessário. Não comer doce, se esbaldar, encher a barriga, tomar refrigerante. Não, come o alimento necessário para se manter. E só pode fazer as rezas, tudo normal. Só não faz o jejum por conta da saúde, por conta da gravidez. Crianças pequenas também não tem que jejuar. Eu tenho um filho, né, especial, ele tem 8 anos, ele é bem inconsciente, ele não fala, não entende nada. Jamais eu vou fazer ele jejuar. Ele não vai compreender o sentido do jejum. Então não tem por que fazer ele jejuar, né? Para ele sofrer à toa, porque se a pessoa não tem a consciência, não vai resolver nada. Ele nem pecado carrega, né? Porque ele é inocente, para o Hashem. Então assim, o bebê, se você tem bebê em casa, cuide do seu bebê normal. Pode passar o talquinho dele, passar o creminho dele, perfuminho nele. Se você achar que não precisa passar o perfume, passa o creminho para não dar assaduras,
né? Cuide do seu bebê, dá comida, alimenta ele normal, como fosse um dia normal. O bebê, ele é puro, não tem por que ele fazer jejum, certo? Dá o banhozinho dele, se ele precisar tomar 1, 2, 3, o que ele precisar, se ele se sujar, pode dar o banho no bebê, tranquilo, né? Também nós não estudamos a Torá nesse dia. Esse dia não é dia de fazer estudos da Torá, porque a Torá, para você fazer o estudo, você tem que estar feliz. Você tem que estar com um estado de alegria para fazer, você tem que estar satisfação para você estudar a Torá. E nesse dia a gente vai estar em lamentação, né? Com os pensamentos mais precisando pedir perdão de tudo que aconteceu. Porque, meus irmãos, a gente estava lá. Eu já falei para vocês, a alma da gente é como fosse uma planta, ela vai despetalando. Eu estava lá, você estava lá, entendeu? Participou de tudo aquilo. Então a gente tem que sempre fazer o quê? Fazer a retratação de tudo que a gente participou. A gente estava em Adão, né? Então a gente está participando de tudo. E precisamos nos juntar no momento da tristeza também, não é só no momento da alegria, né? Então, não vamos ficar por aí caminhando, conversando conversas fúteis. Fique em casa, se possível. Se você tiver que trabalhar, vá trabalhar, fique mais quieto no seu trabalho. Não fique de piadinha, de risadaiagem, não. Fala, não é que hoje eu tirei para fazer umas reflexões, eu estou pensando nas coisas de Deus, mas pede a compreensão dos seus colegas, certo? Nesses dias, nós não vamos usar uma roupa arrumada, pelo contrário, vamos usar uma roupa mais simples, certo? Se você vai sair, use uma roupa normal, mais simples. E se você vai ficar em casa, use uma roupa, se possível, uma roupa de pano de saco. Se você tiver como conseguir até lá, uma roupa branca de pano de saco. As mulheres cubram os cabelos para fazer as rezas, certo? Não é para ficar esfregando o chão da casa, esfregando os móveis. Não, faça isso antes. Você quer que a casa fique limpa durante o dia do jejum? Faça a limpeza antes. Não precisa também ficar fazendo a casa lustrar. Limpa a casa normal para que a casa aguente o dia do jejum. Como fosse um shabat, que você não faz as coisas dentro de casa. Você não vai comer, então não vai fazer muita sujeira. Quem vai comer são as crianças. Você já deixa o pratinho dele separado. Quando terminar o jejum, aí você se alimenta, né? Toma água, se alimenta, depois você lava os pratos. Isso eu tô falando para as mulheres, certo? E os homens também, né? Porque às vezes o homem não vai trabalhar fora, fica em casa e pode ajudar a esposa no final, né? Então, a gente vai fazer as rezas normais do dia, como todo dia. Quando for à noite, depois pode fazer o Netilat Yadai, porque não fez de manhã cedo direito. A gente vai fazer só assim as pontinhas dos dedos. Quando for de noite, faz bem feito na mão toda, certo? Vamos fazer da maneira melhor possível que nós conseguimos. Amém? Então é isso. O que aconteceu no dia 9 de Av? Os espias chegaram com as más notícias. Na porção de Devarim, Moshe, ele retoma esse assunto, né? Ele fala do que eles fizeram. O povo teve a ideia, né? De espiar a terra. Olha só. No capítulo 1, versículo 22. E todos vós chegaste a mim e disseste: enviemos homens adiante de nós, que nos espiem a terra e nos informem o seu idioma, o caminho pelo qual subiremos e as cidades às quais entraremos. E esta coisa agradou os meus olhos, e tomei dentre vós 12 homens, um homem de cada tribo, e dirigiram-se e subiram ao monte, vieram até o rio Escol, e espiaram a terra, e tomaram do fruto da terra em sua mão, e a trouxeram a nós. E voltaram e nos disseram: é boa a terra que o eterno nosso Deus tem nos dado, mas não quiseste nos subir, e fostes rebeldes à ordem de Adonai vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e disseste: porque Adonai nos odiou, tirando-nos da terra de Mitzrayim, para nos entregar nas mãos de Emoreu, a fim de destruir-nos. Olha só, meus irmãos. Um povo reclamou que o Eterno tirou eles do Egito. No Egito, eu vou dizer para vocês o que tinha lá pro povo. Chibata. Era chibata que tinha no lombo deles. O povo era maltratado no Egito, muito mais do que foi maltratado no Holocausto. O Holocausto foi fichinha diante do que os egípcios faziam com o povo. Os egípcios eram tão ruins que eles pegavam as crianças do povo e colocavam no lugar dos tijolos nas paredes. Se um tijolo caísse, quebrasse, ou se o dia não fosse completo, o trabalho, ele via na casa, pegava um dos filhos e botava no lugar na parede e cimentava com barro, matava sufocado a criança. Era desse jeito que eles eram tratados no Egito. Entendeu? Pegava um dos escravos hebreus, levava para fazer de velador na casa dos egípcios, botava as velas na cabeça para queimar,
matava a pessoa queimada, viva, aos poucos. Imagine morrer aos poucos. Era assim que eram tratados os hebreus no Egito. Eles pegavam as feras e botavam, igual os romanos, mesma coisa. Esses inimigos do povo de Deus, eles trabalham igual, não tem diferença. Era assim que eles eram tratados lá. Para eles virarem e dizer uma coisa dessa verdade dessa para Moshe. Na verdade, falaram dentro das tendas, né? Que o Eterno ouviu e contou para Moshe que Adonai odiava eles. Olha só, um povo tratado assim, a pão de ló. Trazido o pão do céu, o pão dos anjos, que os anjos comem, que eles comeram. Era tão lindo, tão gostoso e tão bom, que nem usava o banheiro. Não fazia nada. Eles não usavam banheiro. Não saía nada deles. Tudo que eles comiam daquele pão era utilizado no corpo. Toda aquela substância era vida para eles. E outra coisa, tinha o gosto que a pessoa quisesse. Vamos supor, se ela lembrasse de melancia, botava o mano na boca, ele estava mastigando a melancia, chegava a engolir aquele tanto de água assim, ó. Se ele imaginasse comer uma carne assada, ele estava mastigando a carne assada sem engolir a carne assada. O man, ele dava o sabor que a pessoa imaginasse. A água que jorrava da rocha, a rocha rolava atrás deles assim, ó. Era uma pedra gigante, ela rolava. Quando eles paravam, a pedra parava. E a pedra começava a sair. Não saía uma fonte que nem mostra de filmeco e noveleca. Não era daquele jeito, um cano de água, não. Era rio. Abria rio assim, ó, no chão, para eles tomar banho. Para tudo, para os animais beber. Ficava à vontade. E tinha as nuvens de glória, 7 nuvens. Por baixo, dos lados, 4 lados. Por cima, uma caixa. Atrás, na frente. E tinha que ir indicando o caminho. Eram 6 nuvens fazendo um cubo. Para eles terem ar-condicionado de dia. E de noite ter aquecimento chique. E as nuvens de noite viravam fogo. Porque espantava as cobras, espantava os bichos do deserto. O povo tratado igual. Nem na cidade a gente não tem o conforto que eles tinham no deserto. O sapato deles crescia no pé. Eles iam andando, eles iam crescendo, né? De criança, adulto, o sapato ia crescendo. E a roupa não estragava. Continuava nova. Dormia, acordava, a roupa estava assim, impecável. Passava-se anos, a roupa estava... E também eles faziam, né? Que durante os 40 anos, as mulheres fizeram vestidos, roupas. Né? Mas mesmo as velhas que eles tinham eram velhas. Né? Gente... E eles odiavam o Eterno. Eles fizeram o pecado e aquele que eu falei. Odiar a luz. O que acontece quem faz isso? Morte, não tem porquê. Então, morreram. Foi isso que aconteceu com eles. Eles já cavavam a cova logo. Era assim, de tarde. Aí deitava na cova. A mulher deitava junto com o marido, porque sabia que o marido podia não levantar a última noite dela com ele. Deitava no marido, quando acordava, podia estar acordado, podia estar morto. Só jogava a terra por cima. Entendeu? Então, esse é o nosso pensamento. Eu fiz isso, eu odiei o Eterno. Nossa, que horror. Então, me perdoe, Adonai. Me perdoe. Perdoa o nosso povo. Olha o que está acontecendo com Israel. Adonai está feliz com Israel, será? Para estar acontecendo uma coisa tão terrível dessa? Por que nós temos muito o que pedir para o Eterno em nome de Ave? Porque nós já aprendemos que a reza é pelo povo. Eu não vou rezar só por mim. É claro que eu vou fazer o pedido de perdão pessoal, mas a gente tem que entender que é um coletivo. Tudo aquilo que está acontecendo em Israel é por conta de pecado. Adonai avisou. Vocês viram as costas para mim, eu abandono vocês também. A sorte de vocês. Então pediu o Eterno ter misericórdia do povo de Israel, do Estado de Israel. Cuidar dos soldados que estão dando a vida deles, né, para defender a nação. Gente, ali é a terra sagrada, né? É interessante saber também que quando eles estiverem, vamos voltar aqui no capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui, qual é o versículo que fala que eles estão em Moab. Eles estão na terra de Moab, onde Moshe começa a falar. Moshe para falar, para soltar o verbo aqui, rasgar o verbo. Eles estão na beira do Jordão, né? Antes de entrar nas terras de Moab. E sabemos que ali é um vale muito, muito baixo. O nível do terreno ali é 200 e pouco metros abaixo do nível do mar.
E mais na frente, onde está o Mar Salgado, é 400 metros abaixo do nível do mar. É muito baixo. Tem um sentido de tudo isso. Por que para entrar na Terra Sagrada, eu passo por um terreno tão baixo? Por que eu entro num vale para poder subir para a Terra de Israel? Por que, meus irmãos? Esse vale, essa baixa que as pessoas passam, é a jornada da alma que está lá embaixo mesmo, precisando mesmo de passar pelo dia de Kippur, pelo dia de Shabeav, pelo dia de jejum, de confissão e de perdão. Então, no nível baixo mesmo, sujo, precisando limpar. É claro que, no meu caso, né, que já estou no 4º ano de Kippur, não tem aquela primeira casca terrível que eu trouxe no primeiro dia, mas ainda existe. Por quê? Porque nós não estamos livres nesse mundo de queda, infelizmente, por mais que a gente, né, faça esforço. Infelizmente acontece porque a luta contra o Satã, 24 horas por dia, uma hora a gente, infelizmente, abre para ele. Então, abaixar, o que eu falei naquele vídeo que o bonito é a subida. Esse é o que traz mérito para a gente. A gente estar numa situação difícil e não acabar de afundar, né? Levantar os olhos para cima, né? Ver que do alto que vem o socorro, e correr atrás do Eterno e fazer a techuvá, fazer o retorno. Isso é que é importante. Por isso que Adam, né? Por isso que o sábio diz que Adam e Havá, eles fizeram também de propósito certa parte daquela queda, porque com isso as almas dos homens vão se elevar acima das raízes, ou seja, vai subir para um paraíso do paraíso, vai subir para o alto paraíso, do mais alto possível, por causa que a queda foi muito profunda. E dito quando Adam caiu, as faíscas de luz que caiu dele, caiu nos terrenos mais profundos. Então, muitas vezes, as nossas quedas são propositais. O Eterno permite ou faz com que isso aconteça para que a gente eleve as faíscas de luz de Adam, que estão enterradas no abismo, literalmente. Não deixe de fazer o jejum, porque é mandamento. E nós, no caminho da techuvá, nós temos que cumprir todos os mandamentos. Nesse momento, eu quero falar com os irmãos a respeito de uma lista que eu deixei lá no grupo, que ela contém os mandamentos que no momento a gente pode praticar, porque tem mandamentos que, infelizmente, como o templo sagrado está destruído, nós não temos como praticá-los, e também porque a gente está na diáspora, então a gente não tem como fazer algumas coisas que só é feito na terra de Israel. Então eu vou falar aqui alguns, porque a lista é grande, eu quero que os irmãos imprimam a lista. Você precisa imprimir, não adianta ter no celular, porque a lista, ela é dessa forma, ela tem uma coluna cumpro, outra coluna não cumpro, e outra coluna preciso melhorar. Então você vai se sentar, não precisa ser na frente de ninguém, pega uma caneta ou um lápis, você vai ler cada mandamento que está ali, e você vai analisar se você já está cumprindo. Faça uma marquinha, um X lá, cumpro. Se você ainda não está cumprindo, seja sincero, não adianta eu mentir. Vai mentir para quem? Para você mesmo? O Eterno está ali junto, os malahim do Eterno está tudo olhando. Marque e não cumpre. No que você está começando, está tentando, está no caminho de fazer, já sabe como é, já está com vontade, já está tentando, marque, preciso melhorar. E assim, quando terminar de marcar tudo, aí você saber o que você vai direcionar para você caminhar, melhorar a sua techuvá. Então, se você tem... vou ler aqui alguns, não vou ler todos, não são muitos. Por exemplo, primeiro mandamento, acreditar que Deus existe. Eu acredito que todos nós aqui vamos marcar cumpro, para o Hashem. Você acredita que o Eterno existe, senão você não estava nem vendo esse vídeo. Segundo, acreditar na unicidade de Deus e ter plena fé que Ele é um e único, e que a parte dele nada tem poder. Olha só, esse mandamento a gente precisa prestar bastante atenção, porque as pessoas que vêm da religião cristã, eles confundem Yeshua com o Eterno. Se você ainda está cantando músicas de adoração a Yeshua, né? Louvando Yeshua, dizendo que é dele o poder, que ele que faz, que ele vem, que Yeshua tem isso, que Yeshua faz aquilo. Gente, vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Acreditar na unicidade de Deus e ter plena fé que ele é um e único e que a parte dele nada tem poder. Aí, mas está escrito que todo o poder foi dado a Yeshua no céu e na terra. Sim, está escrito, todo o poder foi dado a Yeshua no céu e na terra. Quando Yeshua está fazendo suas ações. Yeshua nesse momento está na sua frente fazendo alguma coisa? Não, ele está recolhido no ninho do pássaro. A gente tem que estudar sobre isso. Ele está recolhido
no ninho. Está escrito no Zohar que o Mashiach, ele voltou para o ninho. Ele está no ninho, aguardando o dia dele vir para cá de novo. Ele vai voltar. Mas não é hoje, ele não está aqui agora, não. E quando ele estava na terra, tudo que ele praticava era pelo poder do Eterno. Ele mesmo fala com a boca dele, ele tem que ler a Brit Hadashah direito. O poder é de Deus. Então, se você ainda está cantando música, dizendo que Yeshua que cura, que salva, que poder, que não sei o que, então você tem que marcar que você tem que melhorar. Ou então que você não cumpre. E tem que começar a cumprir, porque esse é mandamento. Então, vamos ver o terceiro aqui. Amar a Deus, bendito seja, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Amar a Deus, a gente já falou sobre isso, é servir. Servir a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o coração, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas características de sentimento. Você está amando a Deus na raiva? Como é que é amar a Deus na raiva? Ter raiva do mal. Não é ter raiva do irmão, não é ter raiva de Deus. É usar o sentimento, as midot, para o serviço, direção em agradar o Eterno. Então, amar a Deus, olha só, você está amando a Deus com toda a sua força? O que é amar a Deus com toda a sua força? O que é a força, o poder da gente? O poder da gente nesse mundo físico é o quê? Vamos supor, assim, fulano está podendo, quando fala assim, é o quê? Que ele tem, olha para mim, você está amando a Deus com isso aqui? Seu? Com seu dinheiro? Como é amar a Deus, servir a Deus com dinheiro? Você já tem todas as coisas de fazer o serviço divino? Já comprou seu teflim? Ou está no caminho, está tentando juntar o dinheiro para comprar? Deus entende se você já está com ideia, que você já está com vontade. Então você fala, preciso melhorar, né? Você já comprou os itens para o Shabat, uma bandeja bonita para colocar halá, um castiçal para colocar a vela de Shabat, para embelezar a mitzvah, uma toalha nova do Shabat. Mas uma toalha barata de R$20, mas que seja do Shabat. Você já está tirando o maasé, está tirando as primícias. Eu ainda não ensinei os irmãos sobre as primícias, vou ensinar agora. Quando você pegar o dinheiro da sua renda, que desse dinheiro você vai tirar o maasé, antes de tirar o maasé, você vai pegar uma calculadora que fica mais fácil. Pega uma calculadora e divide por 50 todo aquele dinheiro. Vai dar quanto? Vamos supor, se você tem R$1.000, é exemplo. Você tem R$1.000, se você dividir por 50, dá R$20. Esses R$20 é a primícia. Para quem vai a primícia? Está escrito na Torá que a primícia vai para o sacerdote, né? Para aquele que faz o serviço divino, que você recebe você se alimenta daquilo, você recebe a energia, o cuidado espiritual daquela pessoa. Então aquela pessoa é seu sacerdote, o rabino, né? Que cuida de você, que lhe ensina a Torá, o mestre de Torá que lhe ensina a Torá. Essa pessoa que você tem que dar a primícia, certo? Todo mês. Primeira coisa que você faz é tirar a primícia. Sobrou quanto? 1.000, tira 20, sobra 980. Aí esses 980, baixa na calculadora de novo. 10%, 98. 98 é os 10%, os dízimos, o maasé. Aí você vai endereçar para onde? Para a congregação que você faz parte. Porque é de lá que a luz do Eterno vem. Cuidado para você não estar alimentando um lugar que nega a Torá. Isso aí não está certo. Como é que você sabe que o lugar nega a Torá e você entrega o dízimo lá? Então, seu dízimo não está valendo para o Eterno. Você está alimentando a clipar, a tomar a impureza. Você não está alimentando a luz. E o seu dízimo, sua maasé, para um local que fala do que você está seguindo. Você não está seguindo a Torá, então você tem que enviar o seu maasé para um local que tem um estudo de Torá. Congregação, uma sinagoga ou uma yeshivá, que é um local que as pessoas aprendem como se fosse uma universidade, aprende a Torá, né? Uma pessoa que te ilumina com a Torá, que te ensina a Torá. Essas pessoas é que tem que receber o maasé. Não é a religião oposta, pessoas que negam a Torá, pessoas que não querem seguir a Torá. Você tá alimentando a clipar. Você não está fazendo o mandamento do maasé. Está fazendo o contrário. Então, sim, tiramos 20, sobrou 980. Tiramos 98 para entregar para a casa de estudo. Ficaram, meu pai eterno, peraí que eu vou chamar o menino para fazer a conta. Ficaram 800 e tira 18 de 800, meu pai do céu. Menino, faz a conta. 900 eu tirei 98 de 980. O menino vai fazer a conta. 882. É isso?
Baruch Hashem, temos um judeu aqui que entende matemática. Então pronto, de 882, eu vou bater na calculadora 10%. De novo, o segundo dízimo é Torá. O segundo dízimo desses 882 que ele falou, a gente vai tirar 88,20. Esses 88,20 é para você, não é para você dar para ninguém, não. É para você comprar com isso o castiçal do Shabbat. É para você comprar o copo de Netilat Yadai com a bacia. É para você comprar um livro de Torá para você ter em casa, para você estudar. É para você comprar, né, os livros também de estudo da Torá. Então você deixa separado esse dinheiro. Você, mas é pouquinho, não dá para mim comprar. Guarda 2 meses, guarda 3 meses, guarda 4 meses. Ou então você compra no cartão e vai pagando com aquele dinheiro que você já sabe que você vai separar. 80 e poucos reais, então esse dinheiro vai ficar para me pagar a prestação que eu comprei. Eu comprei a Torá, eu comprei, né, uma Brit Hadashá, eu encontrei essa aqui muito boa, que é a Peshita, que tem explicações judaicas na parte de baixo, muito boa. Baruch Hashem. Então é isso, é assim que faz. Então se você não estiver fazendo isso, você não está cumprindo o mandamento aqui de servir a Deus com a força completa ainda. Você está indo, começando. Próximo mandamento, temer a Deus. Temer a Deus. Começa tendo medo mesmo, porque às vezes, não vou ter medo de Deus, porque Deus é amor. O eterno, ele é tudo. Ele ama. E tudo no final é tudo por amor mesmo. Mas ele pune. Ele pune a gente. Ele é um pai. Tu já viu o pai não castigar filho? O pai castiga. Se não castiga dando tabefe, castiga tomando as coisas, não dando isso, não dando aquilo. O pai, de alguma forma, o pai tem que lidar com o filho para que o filho cresça, que eu falo, fique maduro. Então o pai, ele restringe. Assim que o pai faz. Então a gente tem que começar tendo medo mesmo. Depois você vai entendendo que não precisa ter nem aquele medo de assombro, não. Mas é um respeito, uma admiração pela grandeza do Eterno. Imagine um ser tão grande, tão forte, que se você vir, você morre na hora. Se você ver, você morre. Como é que você não vai ter medo? Né? Então, temer a Deus. Se você está no caminho, coloca, preciso melhorar. Se você já cumpre, fala, cumpre, Baruch Hashem. Santificar o nome de Deus publicamente. Isso aí é maravilhoso. Como é que santifica o nome de Deus publicamente a gente, que é judeu? Usando não precisa vestir como judeu. Como você vai mostrar para o mundo que você é judeu? Se você se veste como os povos da terra. Você usa a mesma roupa do povo da terra e quer ser diferente? Como? A roupa que a gente veste, meus irmãos, determina o que somos. O homem tem que botar kipa na cabeça. Não vou botar kipa não, que isso é coisa de judeu. Então você não vai seguir a Torá, então. E Yeshua usava kipa. As pessoas pensam que Yeshua andava com a cabeçona de fora, que nem os filmecos que eles fazem, um homem de cabelo comprido. Isso no judaísmo, isso é abominável. O homem não deixa crescer cabelo. O cabelo do homem é impuro. O cabelo do homem que tem santidade é só esse peote da frente. Por isso que os grandes sadiques, eles deixam crescer aqui, ó. E Yeshua provavelmente tinha aqui grande, aqui o cachinho. Faz um cachinho aqui, né? Essa parte da franja aqui, ó. Tá escrito no livro de Ezequiel e Ezequiel que o Malar, quando foi mostrar para Adonai, foi mostrar a revelação, né, para Ezequiel, o Malar pegou ele tá escrito lá franja, mas não é franja. Quando você vai ler no original, é peiot. Pegou ele pelos peiot. E olha que tem um peiotão, né? Porque pro anjo pegar ele pelo peiot e carregar ele. Então, acorda, meus irmãos, acorda. Essa aparência do povo da terra não é a aparência do povo de Deus, não. A roupa que o povo da terra... Quando os hebreus estavam no Egito, eles usavam as roupas como hebreus. Foi uma das coisas que eles não perderam, que o resto da mesa desmantelou. Mas as roupas eles mantiveram. Porque os egípcios andavam nu. O povo da terra anda nu. Grego anda nu. Pode olhar nos filmes que mostra. As mulheres gregas andam nuas. Os homens gregos andam nus. Os romanos andavam nu. As romanas, a roupa só tinha uma alça aqui e não tinha roupa de baixo. Era nua, nua, nua. Não tinha essa coisa de vestir roupa. Meu marido fala que o fogo do Guerrinã já está tão próximo que já está com calor. Ele já anda sem roupa. Mas nós não. A mulher tem que andar vestida, bem vestida. Não é mostrando o corpo, mostrando. A mulher casada é bom que cubra os cabelos. Não é uma obrigação, vamos supor assim, da Torá, mas a gente verifica, por exemplo, quando ela chegou noiva de Tzrak, quando ela viu Tzrak, está escrito claramente que ela cobriu o rosto, cobriu a cabeça, cobriu tudo.
Uma mulher comprometida tem que cobrir o cabelo dela. Está escrito lá, está escrito na passagem da Torá, que quando fala da mulher soltar, que o homem está com dúvida se ela traiu ele ou não, leva ela até o Mishkan, até o sacerdote. Primeira coisa que está escrito lá, pode ler, o sacerdote descobre os cabelos dela para envergonhar ela. Ou seja, a mulher judia casada cobre o cabelo, está escrito na Torá. Não é que está escrito assim como os 613 mandamentos, obrigado, mas é uma tradição do povo e tem um porquê. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, para explicar às irmãs os benefícios de cobrir o cabelo. Ou santificar o nome de Deus publicamente. O que significa santificar o nome de Deus? Santificar é separar. É você não estar colocando brincadeirada com o nome sagrado. Ficar falando as coisas sagradas de qualquer maneira. Diante das pessoas, ter respeito, mostrar respeito pelo santo, bendito seja. Que eles vejam que você tem temor do eterno. Que eles respeitem você. O ambiente de trabalho, as pessoas não têm que fazer zoada com você por causa do seu peote, nem por causa de sua barba. Não, eles têm que falar, poxa, olha, essa pessoa aqui é diferente. E um respeito por você. Você tem que impor o respeito do eterno no seu local de trabalho, na escola, na faculdade, no meio da família, porque infelizmente as nossas famílias não querem seguir a Torá do eterno. Em todos os lugares, santificar o nome do eterno é morrer literalmente por Deus. Se for para morrer, eu morro pelo eterno. Eu não vou fazer o que o eterno não quer, porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meus irmãos querem, porque minhas tios querem, porque meus amigos querem. Não, eu separo de tudo que o eterno não agrada. O talit e o tefilim serão, né, e devem ser colocados durante a reza do Ashrei na Minhá à tarde. Pela manhã, não. Então, essa é a maneira correta de estar fazendo o shacharit pela manhã. A reza normal, né? Nós temos que acrescentar durante a Amidá o aneno, que vai estar marcado no siduro, assim, mais escuro, está escrito dia de jejum. Também o Goel Israel, Refaíno, né? Aquelas rezas normais que a gente faz no jejum, né? Também temos a bênção do Shemacoleno, e isso tudo está no Sidu, está indicado lá, que é para ser dito nos dias de jejum, né? Aí, à tarde, coloca-se o talit e o tefilim, após a recitação do Ashrei, e para a leitura da Torá, né, que vai ser feita à tarde, tem a reza Shacharit, Minhá, né, e à noite, depois o Arvita, e já é para fazer o desjejum, já pode lavar as mãos, né, e fazer, né, a ingestão de líquidos e alimentos. Eu queria falar também a respeito do luto pelo templo sagrado, né? O Mishkan, o Beit HaMikdash, casa de santidade. Porque, meus irmãos, nós temos que sentir-nos enlutados pela destruição dos dois templos, né? Aí muitos podem pensar assim, mas não precisa a gente ficar chorando pelo templo, porque como Yeshua já morreu, fez o sacrifício, não tem mais necessidade de existir o templo por causa do sacrifício de Yeshua. Não, como eu já havia explicado, o sacrifício não é apenas o sacrifício para o pecado, mas existem 9 tipos de sacrifícios, e todos eles precisam do templo para que sejam feitos, né? Então, não só por conta do sacrifício, mas o que é mais importante é a presença divina, né? O Mishkan, ele foi ordenado pelo Eterno no deserto. Tudo que foi costurado, as cortinas, as colunas que foram feitas, os utensílios, tudo dito pelo Eterno. Moshe subiu até as alturas e viu o Mishkan celeste. E assim ele fez na terra como retratou o espelhamento, né? Um local sagrado para repouso da Shekhinah. Então, enquanto existia o Mishkan, enquanto existia o templo, a presença do Eterno pairava, como no deserto a nuvem de glória pairava sobre o Mishkan, em Jerusalém, no Monte Sion, onde estava construído o templo, ali também pairava a presença divina. Que grandeza, você enxergar a nuvem de glória do Eterno. É uma coisa muito importante. Até hoje, o que sobrou lá, que é o muro ocidental, o muro do ocidente, ele ainda retém ainda santidade, mesmo que a Shekhinah não paira mais lá, porque construíram uma mesquita, né, no local lá. Aquele local, meus irmãos, aquele local onde estava construído o templo, onde ficava o Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim, onde ficava a arca sagrada com as tábuas
quebradas, as primeiras tábuas quebradas, e as tábuas de pedra que Moshe trouxe com a Torá. Também uma vasilha com mã, também a vara de Aarão que floresceu. São manifestações muito elevadíssimas, direto da divindade. Aquilo tudo era muito grande, muito importante. Precisamos ter aquilo conosco. Então, assim, perdemos isso. É um motivo grande de luto, de choro, sim. Então, quando o Mashiach voltar, isso vai ser reconstruído. Né? Bendito seja o Eterno. Estamos aguardando a volta de Mashiach. Aquele local, como eu estava dizendo, é o local de onde Adonai tirou a terra para fazer Adão. É dali que começou tudo. Ali é o ponto inicial do mundo, né? Do ser humano. Ali é o local também onde Noa fez o sacrifício após o dilúvio. Ali também é o local onde Avraham Avinu amarrou, né? Fez a queda de Yitzhak. E é o local que a pedra fundamental da criação de tudo. Nesse local é muito importante sabermos a importância daquilo, ou seja, é o local onde pairava a nuvem de glória, a mesma nuvem de glória que vinha seguindo o povo, que direcionava o povo, não seguia o povo, fazia o povo seguir ela, né? A nuvem de glória que levava o povo para a terra santa. Então, nós sabemos que para construir o templo sagrado, foi muito esforço por parte de David Ameller. Então, David Ameller fez muito esforço para que aquilo acontecesse. David Ameller, ele praticamente juntou todo o material necessário para a construção do templo sagrado. No Salmo 134, ali é o depoimento de David, quando ele descobre o local do templo, o local que deveria ser construído, o local dessa pedra, né, que ele procurou muito, né, e ele encontrou através de uma revelação divina. E o profeta, na época de David, teve revelação divina, o local da construção da casa do Eterno seria mostrado a David. E quando David olhou para a direção do Monte Moriá, né, que é o local, ele viu um grande malar, um grande anjo com a espada na mão, em pé no monte. E aí ele foi até lá e ele viu a pedra, a grande pedra, e ele percebeu que era ali e ele recebeu a revelação divina que essa pedra era a pedra fundamental da terra, do mundo. E era a pedra onde Yitzhak foi amarrado, né, onde teve todos esses episódios aí que eu falei. Então, esse local era muito importante e é até hoje, só que não temos como construir o templo sem o Mashiach. É o Mashiach que vai reconstruir esse templo. Então, a gente tem que compreender a importância de termos essa conexão com aquele local. Construir a casa do Eterno. O local onde a divindade paira fisicamente entre nós, né? É um local sagrado que David Ameller, né, lutou para encontrar, e o profeta disse a ele que o Eterno tinha mandado dizer que ele não poderia construir porque ele tinha sangue nas mãos, as mãos dele estavam cheias de sangue. Quando se lê isso, entende-se que Davi era um sanguinário, era um assassino, era um homem de muitas guerras, tinha matado muita gente, por isso que ele não tinha a elevação para construir o templo. Não, meus irmãos, Davi era muito elevado. Sabe por que Adonai não permitiu Davi construir o templo? Porque esse sangue não é sangue de assassinato nem de guerra. Esse sangue é a vida do povo de Israel. Porque o Eterno sabia que o povo ia chegar ao que chegou. O primeiro templo foi destruído por causa de quê? Por causa de idolatria, que o povo amava demais os deuses pagãos, assassinato e relações ilícitas. O povo estava jogado. Então, aconteceu a destruição por meio de Nabucodonosor, né? Ele veio à Babilônia, destruiu o primeiro templo. O segundo templo foi pelo fato de ódio gratuito, Sinat Rinam. E esse ódio gratuito perdura até o dia de hoje. Toda essa confusão recebe Yeshua como judeu, não recebe? Judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, judeu liberal, judeu cristão, né? Judeu que acha que nem sabe que é judeu e é judeu messiânico, um contra o outro. Então, enquanto tiver essa luta entre os irmãos, essa agonia, o ódio gratuito, isso não vai deixar com que aconteça a vinda de Mashiach. Para que Mashiach volte e reconstrua o templo, a gente tem que parar com esse ódio gratuito. É amar mesmo uns aos outros. Daquela maneira que eu falei, amar o próximo como a si mesmo, da maneira vendo o outro com os olhos do Eterno. Um amor do Eterno, um amor incondicional. Né? Enquanto essa guerrilha sem fim não terminar, esse ódio, vai continuar o templo destruído, a presença divina na Galut, né? no exílio.
Então é muito importante nós desejarmos, no final de todas as rezas, sempre faz nos lembrar pela reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, porque quando a gente deseja isso, a gente foca, o que eu devo fazer para que isso aconteça? Né? Então, o que eu devo fazer para que esse templo que foi destruído por ódio gratuito seja reconstruído? Parando de odiar gratuitamente e passando a amar gratuitamente, fazendo o contrário. E assim, nós vamos puxar Mashiach. No dia que nós compreendemos que nós temos que ter essa postura diferente, ao contrário do que fez destruir o templo, nós vamos conseguir a reconstrução dele. E a necessidade de construir o templo, como eu falei a questão de Davi, vou terminar aqui, o sangue que Davi tinha nas mãos era o sangue, a vida de Israel. Como o povo, Adonai sabia que o povo ia perder o mérito do templo, o templo ia ser destruído ou o povo ia ser destruído. Se aquele templo fosse construído pelas mãos de Davi, quem ia ser destruído era o povo, porque o templo sendo construído pelo Tzadik da grandeza de Davi, o templo não poderia ser destruído. Então o Eterno não permitiu, por amor ao povo de Israel, que Davi construísse o templo, para poupar o povo, porque se Davi construísse, o sangue do povo de Israel todo ia ficar na mão de Davi. Davi ia ser responsável pela morte de todo o povo de Israel. Então, para poupar Davi disso, o Eterno não permitiu que ele construísse o templo. Permitiu que Shilom construísse o filho dele. A grandeza de Shilom não chegava à grandeza do pai, então o templo foi destruído no lugar do povo de Israel. Porque o pecado do povo era tão grande que era para ele ser destruído. Mas o Eterno vingou seu ódio, sua raiva, sua ira no templo. O Eterno preferiu destruir sua casa para não destruir a nós. O amor do Eterno é muito grande. Ele preferiu destruir o seu lugar de habitação para não destruir seu povo, Israel. E espalhou-nos entre as nações. Por isso que a luz da Torá está brilhando em todos os lugares. Pessoas acordando para a verdade. Por quê? Porque esse Israel foi espalhado. E nós temos que desejar voltar para casa, voltar para a nossa nação, para a nossa casa, para Jerusalém, para o templo sagrado, onde a presença divina estará lá, pairando, falando diretamente conosco, ouvirmos a voz do grande sagrado, bendito seja ele. Essa é a importância de lutarmos no dia 9 de Av, a destruição dos templos, né? E lutarmos também pela questão de que o povo ainda está ensinado Hinam. Pedir ao Eterno que isso se acabe, que chegue a um fim esse ódio gratuito entre os irmãos, que pare e cesse a guerra entre os irmãos, essa guerra velada, que um contra o outro, uma confusão. Vem aproveitar e falar mais um pouco daquela lista. Imprima uma lista, porque é muito importante você saber o que você precisa melhorar. Não tem como galgar, levantar um degrau a mais, melhorar, se você não saber exatamente aonde você está errando. É importante um direcionamento. A Torá é isso. Os mandamentos do Eterno é para a gente separar o bem do mal dentro de nós. Com o direcionamento dos mandamentos, eu me santifico. Nós nos santificamos. Lembre-se das Asbraot. Como são as bênçãos? Bendito seja tu, Hashem, nosso Elohim, Rei nosso, né? Que nos santifica com os teus mandamentos. Então, os mandamentos, eles servem para a santificação. E sem a santificação, nós não iremos estar na presença do Eterno, que é justamente quando Mashiach chegar a construir o templo e a presença divina voltar novamente aqui para esse lugar. E nós podemos estar na presença do Eterno em pé diante dele. Para nós estarmos em pé diante dele, nós temos que estar santificados, separados. É assim mesmo. As pessoas do mundo estão misturadas, o bem e o mal. Está tudo relativo, né? Eu estou bem, aí eles perguntam assim, como é que você está? Eu estou bem. Aí eu penso assim, eu estou bem em relação a alguém que está pior do que eu. Mas eu já não estou tão bem se eu pensar em alguém que está melhor do que eu. Ou seja, não existe um bem pleno, nem um mal pleno. Né? Nós estamos vivendo uma mistura do bem e do mal. Depois que aconteceu a queda, foi essa realidade que nós estamos vivendo. Como eu já dei o exemplo do bolo. O bolo de chocolate enfeitado, todo de brigadeiro e tal. Você olha para ele, se você for racionalizar, tem o bem e tem o mal ali, tá tudo misturado. O bem pelo prazer, pelo gosto, né? Pelo sabor e tal, isso é o bem, pela alegria que dá momentânea de você engolir aquilo. Mas o mal vem o quê? Vem um desconforto intestinal, vem uma glicose alta, aumentada. Se a pessoa tem um problema com a glicemia, já ataca, né, a questão do diabetes. Então tem o mal e o bem, tudo misturado. Essa é a realidade desse mundo. Para a gente fugir disso, só existe uma saída. A única saída para a gente separar o bem do mal é cumprindo os mandamentos, porque os mandamentos vão nos mostrar
literalmente vai iluminar nossa mente. Isso é ruim e isso é bom. Então a gente vai começar a enxergar o que é bom e o que é mal. Através do quê? Através do direcionamento da Torá, dos mandamentos. Por isso que é importantíssimo estudar a Torá. Eu sei que existem os escritos da Brit Hadashah, os escritos, os Navinha, é muito importante. Nós temos que também ler, também estudar, tirar os ensinos dali. É óbvio que sim, principalmente das palavras de Mashiach, porque o Mashiach, ele retrata a Torá. Mas o que o Eterno enviou do céu para nós foi os 5 primeiros livros. Bereshit, Gênesis, Êxodo, Shemot, Vaikra, Levítico, Números, Bamidbar, e esse que nós entramos agora essa semana, Devarim, que é Deuteronômio. Isso é Torá. Então são 5 livros primeiros. Esses foram dados do céu, no Monte Sinai, para nós. Os outros escritos, eles foram feitos após o povo já estava na terra. O Eterno deu para, no caso, tem Joshua, tem dos juízes, né, Shemuel. Esses aí foi o profeta Shemuel que recebeu a revelação, a escritura e a história que ele já sabia, ele escreveu. Então, os outros livros, Reis, né, Crônicas, isso foi escrito pelos profetas, isso foi escrito por Daniel, Shemuel. E os Teilim, os Salmos, foi escrito por David. Ele recebeu revelação divina, que já tinham sido, muitos deles, são 10 escritores dos Teilim, né? E Davi compilou tudo, 150. Né? Tem Moshe Rabbeinu, que escreveu os Teilim, tem os filhos de Korah, tem Asaf, tem o próprio Adam, Adão, né? Adam escreveu também Teilim. O Teilim de Shabbat foi Adam que fez no dia da criação, em Rosh Hashanah, que nem eu estava falando, ele nasceu, ele foi feito, né? Foi criado. Então, meus irmãos, você tem que voltar para a Torá. A Torá é a árvore da vida. Os escritos, os profetas, eles confirmam a Torá. Então, a sua fé não pode estar baseada na leitura apenas da Brit Hadashah. Toda vez que vai ler a Bíblia, não, eu só leio a Brit Hadashah, desse jeito você vai ficar seco. Por quê? Porque, infelizmente, a Brit Hadashah passou pela mão da idolatria por muito tempo, e aqueles textos em português estão muito mexidos, o sentido das palavras. Então, você precisa saber a Torá, estudar a Torá. Porque quando você lê os outros escritos, se você perceber alguma diferença da Torá, você corre para a Torá e conserta cá. Por isso, o estudo da Torá, das Parashiot, para poder conhecer, dentro de cada Parashá, tem mandamentos, e você vai aos poucos aprendendo aquilo. Cada semana você vai iluminando a sua alma, vai retirando o bem, vai separando o bem. A gente escolhe um feijão para cozinhar, a gente vai separando os feijões que estão furados, os feijões que estão estragados, né? E vai colocando os feijões inteiros, os feijões que estão bons de um lado e os ruins de outro. Assim a Torá faz com a nossa alma. Então vou fazer aqui a leitura de mais alguns dos mandamentos. Peço aos irmãos que imprimam a lista e faça essa reflexão durante o mês de Elul. É muito importante. Aí tem cumpro, não cumpro, preciso melhorar. Use o lápis, porque essa lista pode servir para o ano que vem. A mesma lista, aí você pode simplesmente apagar com a borracha aquilo que você melhorou e passou a cumprir, né? Ou alguma coisa que você colocou não cumpro, você já passou a precisar apenas melhorar, né? Você pode reutilizar essa lista o ano que vem. Então imprima a lista e faça de lápis, porque eu tenho certeza que nessa caminhada ano que vem você já vai estar mudando o local aí do sinal que você fez. Eu fui até o 5º, que diz assim: santificar o nome de Deus publicamente. Nessa lista estão os mandamentos que nós temos como praticar nos dias de hoje na diáspora. Porque os 613 mandamentos envolvem não apenas esses mandamentos que estão aqui, né? Tem os 613 que tem um mandamento que ele é próprio apenas para reis. Então só rei deve cumprir. Então não tem por que a gente colocar nessa lista, porque nenhum de nós é rei, nem rainha de país nenhum. Tem os mandamentos que só sacerdote vai cumprir. Então, como nenhum de nós não tem nenhum templo, né? Tem mandamentos que só faz com o templo, ou seja, os mandamentos do sacrifício, os mandamentos de várias coisas que tem que utilizar do templo. Então, esses mandamentos também estão retirados da lista. Então, estão bem diminuída. 613 mandamentos, mas aí só tem 200 e pouco. Não tem que contar aí para mim. Tem os mandamentos positivos, que é os mandamentos faça. E os mandamentos negativos, que é assim, não faça. Os mandamentos positivos, se a gente erra, vamos supor, tem um mandamento positivo. O homem deve usar o talit gadol para a reza de shacharit e minhá todos os dias. Menos no Shabbat também. É o tefilim que não precisa. Aí, chegou hoje, o irmão não colocou o talit na reza, nem de minhá, nem de shacharit.
quebrou o mandamento. Mas como ele é um mandamento positivo, amanhã o irmão simplesmente coloca, pronto, já resolveu. Passa a ter cuidado para não deixar de colocar, certo? Já o mandamento negativo é mais complicado. Vamos supor, não assassinarás, porque vai ter uma consequência, né, se você assassinar. Então, se a pessoa assassina, no outro dia não tem como ela desassassinar, né? É mais grave. Ou seja, a consequência também será mais grave. Então, os mandamentos, a gente tem que estar de olho nos mandamentos negativos. Claro que a gente tem que olhar todos, mas o mandamento negativo ainda mais com cuidado. Por conta disso, porque o mandamento positivo é só você no outro dia, né, ou na mesma hora, você pegar e fazer. Vamos supor, eu tomei um suco, fiz a brahá, que nem agora eu vou fazer aqui para os irmãos, vou tomar água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nihya bidvaro. Amém. Baruch Hashem. A água não precisa fazer uma menção posterior. Mas se fosse um suco, se fosse uma bolacha, né, se fosse assim, alguma coisa de, né, então eu teria que fazer Baruch atah Adonai, que nem eu falei, e depois eu tinha que fazer a bênção posterior. No caso, Borena Fachot, Mexalosh, ou se for pão, o Bricata Amazon. Mas aí eu envolvi com alguma outra coisa e deixei de fazer a bênção posterior. Na hora que eu lembro, vixe, eu esqueci, aí vou lá e faço. Pronto. Na mesma hora que eu lembro, eu já vou e faço. Já resolveu. Entendeu o que eu tô falando? Então, um mandamento positivo, ele é mais fácil da gente resolver. Mesmo que você não fez aquilo ali, quando você se lembra, você vai lá, me perdoa, meu pai, fiz agora. Pronto. Já um mandamento negativo, não faça. Tipo assim, não come a carne de porco. Aí eu não perguntei, fui na lanchonete, não perguntei de que era feito aquilo, comi. Aí depois a pessoa falou, tinha bacon. Quando fritou, botei bacon. Já comi. E agora? Ah, meu pai, eu vou vomitar. Não tem como vomitar a comida. Já comeu. Então agora, então eu não vou comer mais. Claro que você não vai comer mais, mas aquilo que você comeu vai ter uma consequência. Entendeu? Não tem como desfazer. É isso que eu estou dizendo. Então, prestar atenção nos mandamentos negativos, porque é mais complicado a techuvar. Certo? Por isso existe Yom Kippur. Porque pedimos a Adonai para cobrir com o sangue de Yeshua o pecado, né? Esse pecado aí, ele vai ficar coberto, mas ele tá lá debaixo, coberto. Aí vai esperar um Kippur para poder perdoar. Entendeu? Então, tomar mais cuidado com os não faça. Né? Então, temos aqui na lista, vou falar mais alguns aqui, santificar o nome de Deus, já falei, seguir os caminhos de Deus com toda a nossa força. Seguir os caminhos de Deus com toda a nossa força. Fazer corpo mole para cumprir mandamento? De jeito nenhum. Eu não vou, tenho que fazer isso aqui, vamos supor, tenho que fazer a halá de Shabbat. Mas eu estou tão cansada, não vou amassar pão hoje não. Eu vou deitar um pouquinho, na hora que começar o Shabbat eu já tá aqui revigorado. Não. Você tem que esforçar para fazer as mitzvot, esforçar para poder cumprir a vontade do Eterno. Não é simplesmente largar para lá a vontade do Eterno, não porque está sem ânimo, não. Tem que servir com ânimo, com força. E aí eu falei sobre a força também, que é a questão do poder da gente também se esforçar. Mas eu estou apertada, não quero saber, está apertado. Se você começa a contribuir com a tua espiritualidade, isso vai vir um retorno. Tudo que você planta, você colhe. Você planta investimento na luz divina, no Eterno, na Torá. Esse investimento é muito mais interessante do que os bancos, os investimentos da terra. Isso vai render muito. É dito que Yitzhak Avinu plantava e aquilo virava 100 vezes. Ele plantava 60 sacos, tirava 6.000, né? Virava 100 vezes mais. Assim é a prosperidade daquele que obedece o Eterno e anda pelos caminhos do Eterno. O que é o caminho do Eterno? A Torá. A Torá é o caminho. Assim, Yeshua falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O povo pensa que é ele, o ser humano, Yeshua. Sobe na cabeça de Yeshua que você vai conseguir pegar Deus. Não! Isso é um enigma. Ele está dizendo, eu sou a Torá. É a resposta, a Torá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é? Que nem uma anedota. Quem é? A Torá. Entendeu? Enigma. Ele falava em enigma. Porque ele falava para que ouvindo não vejam, ouvindo não ouçam. Porque tinha pessoas que não tinham mérito para poder receber a luz do Eterno. Por isso. Vamos para o 7º mandamento que tem aqui na lista. Rezar a Deus todos os dias. O serviço divino é a reza. Então, se eu rezo, eu faço
o serviço que era feito no templo, antigamente. De manhã, Shacharit, o sacrifício da manhã, à tarde, Minhá, sacrifício da tarde, Arvit à noite, que é queimar o restante do sacrifício da tarde e retirar as cinzas do altar. Esse serviço que era feito no templo, isso é cumprido hoje através da reza. Nós somos servos do Eterno, precisamos servir ao Eterno, precisamos trabalhar para o Eterno. O trabalho divino é a reza. Quando o Eterno nos tira de Mitzrayim, da escravidão, ele nos traz para a liberdade da luz. Contudo, essa liberdade, existe dois caminhos. Ou você serve ao ego, o faraó, ou você serve à divindade, a quem te criou. Por quê? Teve um acordo antes de nós, das almas dos homens, vir para esse mundo. Existia um acordo entre a luz e as almas. Os homens, as almas, né, desejaram trabalhar para Deus, ou seja, não receber de graça, não ter o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É receber tudo gratuito, sem dar nada de volta. Isso traz uma vergonha. E as almas rejeitaram a luz, por isso se quebraram os vasos, caíram assim as faíscas de luz no abismo. Né? Isso foi no início de tudo. Então existe um acordo. Eu vou merecer, no sentido de eu vou merecer a luz divina, porque eu vou fazer algo, né, em relação a devolver tudo isso de alguma forma, em forma de louvor, em forma de gratidão para o Eterno. Isso é o trabalho da alma, é esse o serviço que a alma faz, certo? Então rezar todos os dias é o serviço que nós devemos prestar ao Eterno. Atar o tefilim na mão, isso é para os homens. Colocar o tefilim na cabeça, para os homens, né? Mandamentos positivos. Os mandamentos positivos, a gente ainda tem uma maneira de resgatar o perdão com mais facilidade. Vamos supor, o irmão não tem ainda o tefilim, não conseguiu comprar o tefilim. Começa a guardar o segundo dízimo, como eu expliquei no outro vídeo, para que em algum momento o irmão possa comprar o tefilim. Ou você que já tem o tefilim e não faz uso todos os dias, está quebrando o mandamento. Mas é um mandamento positivo. Como é isso? Eu não fiz hoje, de manhã, então vixe, vou fazer de tarde. Exemplo. Ou então eu vou fazer amanhã. Eu vou, pega e faço, pronto. Já resolvi, já pedi perdão, já consertei. Né? Só daqui para frente ter cuidado para não deixar de fazer mais. Já o mandamento negativo, a gente tem que ter mais cuidado com eles. Por quê? Porque o mandamento negativo, eu não tenho como desfazer, vamos supor, não assassinarás. Aí a pessoa, Deus livre e guarda, comete assassinato. Vixe, meu Deus, eu vou desassassinar essa pessoa que eu assassinei. Não tem como. Aí a única solução para essa pessoa é Yom Kippur, né? Na verdade, o assassino, ele só vai expiar esse pecado com a própria morte. Quando ele mesmo morrer, né? Mas esse pecado vai ser coberto. Vamos supor, se ele pedir, né, pelo sangue de Yeshua, ele consegue acaparar, ele consegue cobertura. Chega em Yom Kippur, dependendo do que ele fez no trabalho do ano que ele passou, se ele cumpriu o Torá, se não, ele recebe mais cobertura, mais misericórdia, mais tempo. Ou então ele recebe o decreto em Rosh Hashanah de morte. Em Rosh Hashanah é aberto o livro da vida e o livro da morte. Dependendo daquilo que a gente está merecendo, que a gente trabalhou ou não trabalhou, nossos nomes serão escritos ou no livro da vida ou no livro da morte. Na religião, eles ensinam assim, a pessoa chega para a religião, aceita a religião, ali o nome da pessoa está escrito no livro da vida e agora a pessoa pode matar, roubar, adulterar, fazer o que quiser. O nome está escrito no livro da vida. Isso é ilusão. Todo ano, em Rosh Hashanah, existe o julgamento dos homens. É justamente o aniversário da humanidade, onde o dia que Adão foi criado e o dia que ele pecou. Por conta disso tem julgamento. Então aí vai ser analisado todo o ano que a pessoa passou. O que ela fez naquele ano? Ela fez o serviço divino? Ela cumpriu mandamentos? Ela procurou a luz divina? Ou ela virou as costas para a luz? Então, dependendo do que a pessoa fez, o nome vai ser escrito ou no livro da vida ou no livro da morte. Né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo desde já é para evitar que sejamos inscritos no livro da morte. Por isso que nós estamos correndo atrás aqui com Techuvá, né? Próximo aqui, recitar o Shema de manhã e à noite. Isso mesmo. Fixar a mezuzá nas portas, nos portões da casa. É muito importante fixar a mezuzá. Mandamento. Comprar a mezuzá no pergaminho kasher, no pergaminho de couro, né? E comprar, ver onde vai comprar, porque tem que ser um sofeiro tzadik, né? Que vai fazer correto as letras. E ali vai estar o nome sagrado, o Shin Dalet Yud Shaddai, que é o guardador das portas de Israel. A casa que tem a mezuzá, ela está protegida. A mezuzá é o instrumento que o Eterno utiliza para a proteção da casa. Protege de maus espíritos, protege de ladrão. Agora sim, tem que ter cuidado, porque com o tempo, a chuva pode borrar. E aí você tem que trocar, né? Trocar o pergaminho. Não pode ficar borrado, porque causa, ao invés de proteção, vem os males. E é mandamento do Eterno. Tudo tem um porquê. O Eterno quer proteger você. Para isso, ele utiliza a mezuzá.
Eu já expliquei que tudo no mundo físico tem um espelhamento espiritual. A gente mora no mundo das ações. Aqui precisamos agir com algo físico para que o Eterno repouse sua presença naquele instrumento, naquele objeto, através daquela ação, daquelas palavras, e faça o trabalho, né, de nos proteger, de nos guardar, de nos abençoar. Aí continua, fazer tzitzit nas extremidades das roupas. Então, você que não tem ainda, precisa usar diariamente. Acorda pela manhã, coloque, é uma blusa, né? Uma blusa que não tem a costura aqui aberto, para ficar 4 pontas. Você pode aprender, tem tutorial na internet, como já falei. Na internet, nesse mundo tem coisa boa e coisa ruim, de tudo. Tá? Na internet a gente encontra tutorial, como fazer os nós do tzitzit. Eu sei fazer os nós com o nome sagrado. Quantas vezes você vai dar as voltas ali e preparar aqueles 5 nós, tudo tem um porquê, é para se lembrar dos mandamentos. Só o homem precisa, a mulher não tem necessidade de utilizar. O mandamento é para o homem, porque a mulher, ela é mais, nesse sentido, a mulher, ela tem uma espiritualidade mais aguçada, porque a mulher, ela é biná, a mulher consegue trabalhar a coluna da direita e da esquerda, a mulher tem os dois. Você vê que a mãe, né, quando ela dá a luz, ela jorra um leite branco, a vida. E quando a mulher está no estado de nidá, que não teve a concepção, né, ela jorra sangue, jorra a morte. Então a mulher, ela trabalha, ela tem esse dentro dela, ela tem essa força de trabalhar a vida e a morte. O homem só jorra o branco, a mulher jorra o branco e o vermelho. Por isso que a mulher tem essa elevação espiritual, porque ela trabalha as duas colunas, a coluna de Hesed e a Gevurah. A mulher tem a Tiferet, a mulher tem o equilíbrio. O homem só é Hesed. Então, às vezes, o homem desequilibra pro lado de cá, precisa de ter sua companheira. A companheira faz, né, o casamento faz virar um só, ou seja, faz se tornar o equilíbrio. Baruch Hashem. Aí tem aqui, recitar Brikat Hamazon depois de comer pão. Muito importante. Eu coloquei lá no grupo para os irmãos todas as brachot de alimento, antes e depois. Utilize. Imprima. Eu aqui em casa coloquei em quadros. Fica mais fácil, porque para a gente gravar todas as palavras é difícil. Então eu coloquei em quadros. Eu encadernei, deixei em cima da mesa. Acabou de comer, já folhei ali, já lê, né? Fica mais fácil. Tem como facilitar o mandamento. Estudar a Torá e ensiná-la. Então, esses vídeos que eu faço já é um estudo de Torá. Leia as parashiot, leia as aliá todo dia, primeiro aliá, domingo, segundo aliá, segunda-feira, terceiro aliá, terça-feira, quarta aliá, quarta-feira, e assim todo dia você lê um pedacinho. Gente, o alimento da alma é a Torá. O que é a Torá? Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodos, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, e esse que nós entramos agora, Varim, que é Deuteronômio. Isso é Torá. Torá é os 5 primeiros livros. Esses livros de Torá, esses primeiros livros, foi dado para Moshe no Monte Sinai. Então, esses primeiros livros sagrados que foi dado direto da boca de Deus, é daí que vem. O ensino é a vida, é o caminho da vida. É isso que é Torá. Aí as pessoas, né, na religião se apegam muito aos escritos, a Brit Hadashah. Tem Torá ali? Tem. Mas só que ali é para confirmar a Torá. Primeiro você tem que estudar a Torá, porque a Torá é que vai ser o seu alimento diário. E você complementa com os escritos, complementa com os Teilim, complementa com a Brit Hadashah, complementa com os nevinhos profetas. Amém? Fazer estudo de Torá e ensinar. No meu caso, eu aprendo, eu comento em casa, já ensino para meus filhos, já comento com meu esposo, a gente troca ideias, já aprende um com o outro. É assim, você, esposa, viu esse vídeo aqui? Aí já tá ali com seu esposo, sentado no sofá, conversando, fala sobre a Torá. Fala, olha, eu aprendi isso e isso. Olha, e a Torá diz isso e aquilo. Ou seja, eu tô passando, porque a luz ela não é para ficar presa. A luz ela é infinita, ela quer jorrar. O eterno, a luz, o eterno, ela quer compartilhar. Nós temos que nos assemelhar ao eterno. Não é só receber. O vaso que só recebe, ele se quebra. Ele não comporta, ele acaba estourando, ele se esvai, né? Foi isso que aconteceu lá no início, quando a quebra dos vasos. Por quê? Porque não suportaram a luz só para si, né? Então, sim, aprende, passa. Mesmo que você não vai sair pregando, evangelizando, como os outros falam, para todo mundo, porque nem todo mundo quer receber a luz divina. Mas se uma pessoa fala alguma coisa num assunto, você já traz um ensino da Torá ali, a pessoa nem sabe o que é Torá, você está ensinando a Torá. Torá ensina tudo, meus irmãos, tudo na vida. Você encontra o ensino na Torá. Dá para você conversar com qualquer pessoa em qualquer momento.
Então, estudar a Torá é ensiná-la que cada judeu escreva para si um rolo de Torá. Isso fica, para você fazer individualmente, é um pouco difícil, precisa de um custo, né? Para um sofeiro escrever um rolo de Torá, leva mais ou menos 1 ano. Ali é com todo cuidado, o nome sagrado, quando é escrito, a caneta tem que ser lançada fora. Antes de escrever, tem que fazer no que vê. Tem que ser um judeu que tzadik, um judeu que cumpridor de Torá. Porque para um homem escrever a Torá, ele tem que cumprir a Torá. Como é que uma pessoa vai escrever a Torá e não cumpre a Torá? Então, ele é um falso. Então, a gente, quando compra um rolo de Torá, que ele custa muito dinheiro, que é caro, que o material é muito precioso, né? A gente paga o salário do sofeiro de 1 ano. Então, fica mais fácil como juntar uma comunidade, vamos supor, 50 pessoas, 100 pessoas. E aí todo mundo contribui, paga o sofeiro vai deixar no último pedaço do rolo, algumas letras, precisando fazer um acabamentozinho, ele vai explicar como é que faz. E aí, quando chegar o rolo, as pessoas, todo mundo que contribuiu pode ir lá fazer um risquinho assim para poder pintar, né, um pouquinho a letra e constar ali a sua contribuição na construção do rolo. Ou seja, esse mandamento fica mais fácil quando é feito em comunidade. Se você souber alguma comunidade que está comprando um rolo de Torá, junte-se, ajude com o Tzedakah, com contribuição financeira, para que aquilo seja efetivado, para cumprir esse mandamento, né? Então tem aqui, apegar-se aos sábios da Torá. O povo da terra, ele se apega aos ídolos das músicas, aos ídolos dos filmes, aos ídolos do futebol, né, do esporte. O povo do mundo, da terra, que não tem compromisso com o eterno, ele se apega ao homem material. Mas nós temos que apegar ao Sadik, que tem Torá para nos ensinar. Você tem que se apegar a Moshe Rabbeinu, você tem que se apegar a David Ameller, estudar a vida dele, saber quem foi ele, o que ele fazia, deixar de fazer, para você aprender com ele, um grande Sadik. Aprender de Yeshua, se apegar a Yeshua, não Yeshua pregado pelas religiões, um rebelde, não. O Yeshua, servo do Eterno. Saber exatamente o que ele dizia, aprender com ele tem muito para ensinar. Ele é Mashiach, grande Sadik. Então, apegar a um sábio da Torá, né? Levantar-se diante de um idoso e honrar um estudioso de Torá. Olha só, isso é um mandamento. Quando chegar uma pessoa idosa na sua casa, ou quando você está no ônibus, no coletivo, por exemplo, entra um idoso, levanta, dá um lugar para ele sentar. Na sua casa, levante-se, cumprimente em pé o idoso. Ofereça um lugar para ele sentar, depois você se senta. Assim com seu pai, com sua mãe, assim com o rabino, assim com a Morá, né? A Morá, a mulher, e o Moré, o homem, que ensina a Torá. Chegou o Moré, que ensina a Torá, chegou a Morá, chegou o rabino, a pessoa que te orienta, que ensina a Torá, levanta para receber, né? Isso é mandamento do Eterno, honrar o estudioso de Torá. Ter reverência pelo templo, foi o que eu estava falando, né, antes, que o templo é sagrado, mesmo que ele não está existindo no dia de hoje. Mas você tem que ter aquela reverência, aquele pensamento de amor pelaquele local que existia, onde a presença divina pairava. E em lutar agora, no dia 9, lamentar, chora pelo tempo, porque assim o Eterno vai ver as lágrimas de seu povo e enviar logo Mashiach para construir novamente ele. Levantar-se diante de Deus, já falei, ter reverência pelo tempo, santificar o Shabat através da palavra, né? Santificar o Shabat através da palavra é fazer as brahá de Shabat. Tem as brahá de santificação do dia de Shabat, no Sidur tem, na reza de Shabat, você faz. Também faz o Kiddush, né? Com vinho e a halá, isso é santificar o Shabat. Também a questão da reverência com o templo, no caso quem tem a sinagoga, né? No caso física, ter reverência também na hora das rezas ali, né? Porque existe, né, toda uma santidade também. Santificar o Shabat, eu falei, não trabalhar no Shabat, mandamento, não trabalhar no Shabat, né? Infelizmente, nós que voltamos para a Torá, fizemos techuvá e já estávamos sob o jugo das nações, muitas vezes, infelizmente, trabalhamos CLT e o patrão não libera no Shabat. Mas faça de tudo, cumpra os mandamentos no máximo que você puder, peça ao Eterno para que isso mude. Se você trabalha para você mesmo, não trabalhe no Shabat. Isso aí você já é livre, ou seja, você faz sua agenda, você faz o seu momento de trabalho, né? Não trabalhar no Shabat, alegrar-se nas festividades, né? Quando tiver agora o Rosh Hashanah, né? A próxima festividade, que a festa alegre agora é o Rosh Hashanah, porque primeiro vem, tem o 15 de Av, né? Que também tem uma festa de alegria, que eu falei que é o Dia dos Namorados, trazer ofertas adicionais em Rosh Chodesh, mandamento, já vai guardando, não precisa ser
mundo de dinheiro, mas uma parte, uma tzedakah para ser feita em Rosh Chodesh. O que é Rosh Chodesh? Cabeça de mês. Toda cabeça de mês a gente faz a santificação do Eterno da lua, né? Então, é mandamento, olha aqui, trazer uma tzedakah, fazer uma contribuição, trazer uma oferta em Rosh Chodesh, eliminar o hametz, todo o produto feito à base dos cereais que fermentam no dia 14 de Nissan. Então, é mandamento quando chega perto de Pessach, limpar a casa. Quando for mais perto, eu vou explicar aos irmãos. Tem que fazer uma limpeza geral na casa, na pia, no fogão, tirar todo o resto de bolacha, de pão, né, de qualquer biscoito que contenha trigo, cevada, né, porque é mandamento não ter hametz em casa em Pessach. Aí tem mais aqui o quê? Comer matzá, né, em Pessach, narrar sobre a saída do Mitzrayim em Pessach, descansar do trabalho no primeiro dia de Pessach como um Shabbat, trazer ofertas adicionais na Páscoa. E toda festa, está escrito que você não pode chegar de mãos vazias na presença do Eterno. Então, esse segundo maaseh que eu ensinei no outro vídeo, já fica como uma caixinha, já para você ter ali, né, para você ofertar, que seja R$18, que é significativa essa quantidade. 18 é rai, é vida. Então é legal, não é muito e tem um significado, né? Então você pode ter R$18, você pode ter R$91 também, que 91 é o nome Yud He Vav He, dentro de Adonai, é a junção da luz divina dentro do recipiente. 91 também é bom, né? Assim, descansar no trabalho, já falei de Pessach, contar as 7 semanas do Homer, né? Após a festa de Matzah, aí vem 7 semanas, 49 dias do Homer, que a gente vai contando e vai se referindo a Sefirot. Isso faz limpar a alma. Aí tem não trabalhar no 7º dia de Pessach, que também é um Shabbat, não trabalhar na festividade de Shavuot, trazer ofertas adicionais de Shavuot, não trabalhar no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, o começo do ano. O ano novo judaico é em Rosh Hashanah. O ano novo do paganismo é de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Porque a grande idolatria dos romanos era o Janus. Então, o Janus era uma grande idolatria, ele era um deus, né? Tinha 2 faces. Ele tinha uma face de velho e tinha do outro lado, assim, a cabeça dele, não tinha cabelo, não. Tinha outra cara aqui atrás, que era um jovem, bem novo. Era assim que era a divindade lá, a idolatria. Então, porque essa idolatria era o velho ficando novo, de um lado era velho, do outro era novo, eles colocaram o primeiro mês do ano pagão deles, Janus, Janus, que depois virou janeiro em português. E esse Janus, ele é comemorado, né, no dia 31 pro dia 1º, é um dia pagão. Não é dia para fazer festa, para vestir branco, para pular onda, nem soltar fogos, porque isso é festa pagã, há um ídolo. O dia de ano novo verdadeiro é agora em Rosh Hashanah, depois do mês de Elul, daqui 40 e poucos dias, né? Que vai ter o mês todo de Elul, depois de Av. E aí, 1º de Tishrei, Rosh Hashanah, cabeça do ano. Assim que o Eterno determinou. Quando ele fez Adão, no dia da criação do homem, é o começo do ano. É assim. É o 7º mês. Você vê que o ciclo é de 7, né? Completou 7 no mês. Aí mais 7. É assim. As coisas do Eterno têm um porquê. Muitas vezes não faz sentido na nossa lógica humana, mas quando a gente começa a estudar a espiritualidade e saber o que está por trás, né, os símbolos, né? Então eu vou parar por aqui na lista, porque os irmãos vão imprimir e eu acredito que não tem tanta dificuldade, é só fazer a leitura e a reflexão, escutar o som do shofar em Rosh Hashanah, não trabalhar em Yom Kippur, jejuar em Yom Kippur. Eu vou falar só isso aqui sobre Yom Kippur. Yom Kippur, meus irmãos, você que trabalha, você já vai conversando com seu patrão. Nesse dia não pode trabalhar de jeito nenhum. Yom Kippur, ele é o maior Shabbat. O Shabbat é grande, Yom Kippur é o Shabbat Shabbaton. É assim que é escrito. É Shabbat do Shabbat. Então eu vou deixar a data lá. Que Yom Kippur é um jejum de 25 horas. É o dia do perdão. Eu falei no outro vídeo, eu expliquei, falei um pouco. Eu ainda vou falar mais na frente. Mas eu quero deixar esse recado aqui. E outra coisa também que eu esqueci de falar no outro vídeo, sobre relações conjugais. Nos jejuns a gente evita isso. Evita não faz, é proibido fazer. Certo? Então põe seus pensamentos em outras coisas. Nessa noite de 9 de Av, né? Da noite pro dia, não faça.
certo? Não faça. Da noite de 10 de Av também. Passou o jejum, pode. Mas é melhor que você restrinja essa energia até depois, na primeira noite. Mas é proibido na noite do 9, certo? E em Yom Kippur também. Em Yom Kippur é bom você restringir uns 3 dias antes, para o seu corpo estar puro, limpo dessas coisas, de tudo, de qualquer coisa mundana. A gente vai passar o mês de Elul todo fazendo Selechot, fazendo confissão, para que quando a gente chegue em Rosh Hashanah, nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Porque caso, infelizmente, Deus livre e guarda, for escrito no livro da morte, ainda tem Yom Kippur 10 dias depois, para justamente mudar o decreto de Rosh Hashanah. Certo? A vida de Torá é essa. É um serviço diário, um serviço para o eterno. Não estamos perdendo nada. Pelo contrário. Toda gota de suor, de saliva, de lágrima, tudo que você dispensa no serviço divino, isso vai ser recompensado milhares e milhares de vezes. É uma luz infinita, é uma eternidade de vida, de prazer, de felicidade, que a gente não pode nem imaginar. E nesse mundo o Eterno nos abençoa também, né? A gente vê o Eterno nos abençoar. A gente tem que continue lendo a lista, faça a impressão. É bom que você faça de antemão essa lista, você faça de lápis, porque a gente vai, depois de Elul, né? Depois da Selechot, tudo, a gente vai ver o que a gente já melhorou para Yom Kippur, porque essa lista a gente vai fazer ela para valer mesmo, um dia antes de Yom Kippur. Por exemplo, Yom Kippur é amanhã, vai ser nesse entardecer, aí hoje de manhã eu sento e eu vejo se eu melhorei. Então eu ainda tenho um tempo de 45 dias, e Yom Kippur mais 10, então eu tenho um tempo de 55 dias para tentar começar a melhorar esses mandamentos que são vigentes, né? Nos dias de hoje. Que o Eterno abençoe todos os irmãos. Shalom, shalom e lehi traú. Onde estás, meu Deus? Tende piedade de mim. Onde estás, meu Deus? Tende piedade de mim.